iniciando a conversa de geração com a participação do Eduardo Costa, do Júnior Moreira, do sociólogo, doutor em sociologia Luiz Flávio Sapori e da economista Rita Mundim. Você, ouvinte Tatiaia, também pode participar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074, 99996-7074. Você manda pra gente aquela mensagem de texto com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome e o bairro ou a cidade onde você está falando. Mesmo com lojas abertas, setor de moda do Barro Preto tem prejuízos e demissões, Rita Mundim. Bom dia para você, mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, bom dia a todos. O que está acontecendo é o seguinte, o Barro Preto, ele tem uma série de lojas e são lojas físicas. Houve um crescimento muito grande do comércio eletrônico durante a pandemia. E além disso, um dos setores que sofreram mais em função do isolamento foi o setor de vestuário, calçados, porque as pessoas em casa, elas deixaram de consumir esses itens. E além de deixarem de consumir esses itens, também aprenderam a comprar, a pesquisar preços, fechar negócios e a receber esses produtos em casa pelo comércio eletrônico. Então, eu acredito que esses dois fatores, né, o isolamento que impediu que as pessoas comprassem mais itens de vestuário e o crescimento do comércio eletrônico são os dois principais fatores que levaram a esse quadro nada positivo para as lojas do Barro Preto. Então, é o novo normal. Elas vão ter que se reinventarem e com certeza vão ter que usar a tecnologia para fecharem negócios, atraírem clientes através do ambiente virtual. E para você, Eduardo Costa, que é um profundo conhecedor da nossa cidade, da rotina de Belo Horizonte, da nossa economia, como é que vê essa situação no Barro Preto? Bom dia para você. Bom dia para todo mundo. Além do já citado pela Rita, no e-commerce, mudou sem dúvida nenhuma o cenário do comércio varejista no país. Eu acrescento aquilo que estou dizendo desde abril, né? Os que são a favor de como as coisas foram feitas na nossa cidade dirão que foi graças a esse isolamento total, esse fechamento de tantos meses, que a cidade tem os números que tem. Eu insisto que não, que Santa Luzia não fechou, que Neves não fechou, estão com os mesmos números bons entre aspas, né? Graças a Deus em relação à Covid. Em abril eu disse, em maio eu repeti, em junho, julho, agosto, eu previ que isso ia acontecer. Eu sempre defendi que a gente fechasse, por exemplo, 15 dias, abrisse uma semana, que a gente tivesse algum tipo. Mas nós paralisamos por inteiro a atividade. E como o comércio, além de tudo, é hábito, é rotina, eu sabia que ia dar esse desastre e prevejo muita dificuldade para a retomada das coisas na nossa cidade. E você, Júnior Moreira, está otimista ou pessimista com essa retomada? Bom dia para você mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, Sapori, Eduardo, Rita, ouvintes do Governo de Redação. Eustáquio, não tem outra situação que me explica de melhor forma o que está acontecendo, né? Muitas pessoas já haviam acostumado a comprar pela internet. Eu dificilmente entro numa loja física para comprar um produto, uma roupa, um tênis, alguma coisa do tipo. Eu compro muito pela internet. E como eu, diversas milhares, milhões de pessoas, né? E muita gente ainda reservava o direito de ir até a loja, comprar, escolher. Tem muita gente que gosta disso, né? De colocar a mão, de entender qual que é aquele produto. Pro homem é mais fácil, né? Você vai comprar uma camisa, uma calça, mais ou menos você já sabe a marca, como que você já se veste naquele produto daquela determinada empresa. Então, pela internet é muito mais fácil. E o que aconteceu foi isso, né? O que a gente teria aí pelo menos uns 10 anos pela frente para passar num processo de aos poucos as pessoas irem acostumando à compra online, as pessoas de 10 anos passou para 10 meses, e 10 meses de pandemia, muita gente entendeu que dava para fazer esse tipo de compra, que era muitas vezes mais barato o produto, que chegava na sua casa tranquilamente e é um formato seguro de fazer compra, né? Nada mais é para mim do que uma aceleração nesse processo que já viria, e a pandemia veio para colocar os dois pés no acelerador e fazer 220 por hora para mudar isso num rodopio de 180 graus rapidamente. Eu acho que é nesse sentido. E as lojas físicas, algumas ainda vão sobreviver, que são muito tradicionais, mas grande parte dessas lojas, se não forem também para o digital, vão fechar também. E como o sociólogo Luiz Flávio Sapori enxerga essa situação? Bom dia, Sapori. Bom dia, Eustáquio, Júnior, Rita, Eduardo, pessoal
os ouvintes da Itatiaia. Eu não tenho muito o que acrescentar, Eustáquio. Acho que foi bem dito aqui pela Rita, o Eduardo e o Júnior. O setor de vestuário certamente foi um dos que mais sofreu com a pandemia, com o isolamento social, né? Com as restrições das atividades econômicas. Nós consumidores priorizamos outros tipos de produtos, obviamente, principalmente o de primeira necessidade. Mas eu confesso que eu tento acreditar, né, apesar de não ser um economista, que à medida que a atividade econômica está sendo retomada, o setor de vestuário também de setor de calçados, né? Ele tenderá aos poucos, né, aumentar seu nível de vendas no atacado, no varejo. Talvez seja momentâneo. Eu quero acreditar, espero que esteja, né, certo, que o setor, né, atacadista ali do Barro Preto não vai se tornar um cemitério de lojas, né? Pelo menos quero acreditar nisso. Quero acreditar que de alguma maneira, aos poucos, a cidade vai retomando sua vitalidade econômica. Aqui pelo WhatsApp, a Carla do bairro Boa Vista diz que o comércio está ruim porque ninguém tem dinheiro nessa crise. Bolsonaro aprova com vetos lei que permite, Eduardo Costa, até 40 pontos na carteira de motorista e ainda a ampliação do prazo de validade da CNH. Eu já externei em outras ocasiões durante o tramitar do processo, na aprovação dele, que por diversas razões, que eu não vou repetir aqui, eu acho que são boas medidas. Você acha, Rita Mundim, que são boas medidas? Sim, nós conversamos, né, anteriormente, como disse o Eduardo, eu acho que são ótimas medidas, por exemplo, o aumento, né, na idade, no prazo de vencimento da carteira. A gente sabe que existe uma indústria por trás disso e que não era necessário todo mundo renovar a carteira a cada 5 anos, né? Então eu acho que é uma boa medida, os pontos na carteira também, eu acho positivo. Você acha, Sapori, positivo esse processo de mudança ou pode deixar o motorista mal acostumado? Flexibilização dos pontos, eu diria que não é das melhores medidas dessa reforma do Código de Trânsito. Eu gosto mais, Eustáquio, de outras medidas que estão no pacote, que o presidente também sancionou, que dizem respeito à maior severidade na punição de quem mata no trânsito, né? A legislação brasileira ficou mais severa nesse sentido. A prisão vai ser, pode ser definida de imediato, isso vai envolver o dolo eventual, algo que, né, era muito mal resolvido na legislação brasileira. Então, eu diria que a mudança, ela traz mais benefícios do que perdas, apesar da flexibilização dos pontos. Confesso que é o que menos me agrada nessa mudança. E para você, Júnior, como motorista, como pedestre, como observador do trânsito? Não resta dúvida, aqui tem pontos muito importantes nessa lei aprovada pelo governo agora, né? Uma lei que foi de origem do governo federal, depois foi para o Congresso. O Sapori lembrou muito bem da severidade com quem mata no trânsito, mas essa flexibilização de pontos e afrouxamento também do prazo da CNH, eu sou totalmente contra. Não é momento a gente fazer isso. O contexto que a gente vive no Brasil de acidentes e mortes no trânsito é uma coisa que é uma tragédia anual. Se não me falha a memória, o Sapori talvez possa me ajudar, 50, 60 mil pessoas. Isso mesmo, Júnior. Então de 50 mil ao ano. E aí quando você libera as pessoas para ter mais multas e não ser punidas, eu tenho muito medo que pode acontecer daqui 1 ano e meio, porque a gente precisa lembrar que a lei tem 180 dias, então 6 meses para começar a valer. Depois de 1 ano, a gente vai ver esse balanço de mortes, acidentes e também validez provocados pelo trânsito. E essa questão da invalidez é muito séria, porque isso pressiona demais o sistema de saúde, também a previdência. Eu tenho muito medo do que pode acontecer. Se a gente for comparar com países lá fora, as leis são muito mais duras. Hoje eu conversava de manhã com alguns ouvintes no Café com Notícia, e um ouvinte contava, olha, ônibus escolar lá nos Estados Unidos, se parar, desce uma plaquinha de pare, não ultrapassa não que você vai preso. Aqui no Brasil é tudo feito muito, vamos afrouxar, tá tudo tranquilo, tem indústria da multa, tem isso, gente, a nossa saúde de 5 para 10 anos muda muito. São 2 pontos da medida. Esse alargamento do prazo para renovar carteira e também a quantidade de pontos que dobrou, que para mim são muito temerários. Eu tenho muito medo do que vai acontecer. Tomara que eu esteja errado, que isso não influencie tanto assim na invalidez e nem nas mortes pelo trânsito. Mas eu tenho muito medo do que pode acontecer. Ô Luiz Flávio Sapori, o plenário do Supremo começa a julgar hoje decisão que mandou soltar o traficante André do Rep, um dos líderes do PCC. O ministro Marco Aurélio Mello
determinou a soltura. Horas depois, o presidente do Supremo, no sábado, revogou a decisão e agora o plenário do Supremo é que vai decidir. Qual que é a sua expectativa para esse julgamento? Bom, minha expectativa é que o plenário do Supremo reafirme a decisão do ministro Luiz Fux, né? Invalide a decisão anterior do Marco Aurélio Melo, que foi uma decisão. Qual adjetivo eu posso usar aqui sem que ocorra algum risco de ser preso? De ser preso, Júnior Moreira. Uma decisão esdrúxula. Pensei exatamente isso, uma decisão esdrúxula, uma decisão indefensável, né? Uma postura do ministro Marco Aurélio, que na verdade, Eustáquio, já é contumaz. O Marco Aurélio já é conhecido, já de longa data, é um contumaz. Eu vou usar aqui um neologismo, um soltador de criminosos, né? O liberador de criminosos. Não só de corruptos, né? Como também de traficantes. O Marco Aurélio, ele se baseia numa interpretação, uma visão muito equivocada do direito, né? A ideia de que você tem que interpretar a lei literalmente. Eu costumo qualificar isso de um tecnocrata da lei, Júnior Moreira. É um indivíduo que lê lá o que está escrito e não considera o contexto social, não considera os valores, os princípios que nortearam a elaboração da lei, não considera os impactos sociais da decisão que ele toma. Então, de alguma maneira, o ministro Marco Aurélio, ao libertar ao André, esqueci o nome do indivíduo. André do Rep. André do Rep, né? Muito sintomático, né? Ele de alguma maneira ignorou sumariamente todo o perfil criminológico do indivíduo. Ele desconsiderou um fato elementar de que esse indivíduo é um dos líderes do PCC no Brasil. E um princípio também de oferecer risco à sociedade. Exatamente. E qualquer decisão nesse âmbito da execução penal, porque a lei, de alguma maneira, Eustáquio Ramos, ela não determina a soltura imediata do preso. Não está escrito nesse artigo, por isso que inclusive eu entendo que é uma lei que deva ser mantida, eu não vejo problema nela. Ela não determina que o indivíduo tem que ser solto após 3 meses, né, de prisão provisória, não é nada disso. A cada 3 meses o juiz tem que ser notificado, ou pela defesa ou pela acusação, obviamente, justificando a manutenção da prisão. Isso não quer dizer, Júnior Moreira, que o magistrado deve sumariamente libertar o indivíduo. Não há nada nesse sentido na lei. Por isso que eu entendo que o Supremo hoje deva reforçar a importância, né, desse tipo de prerrogativa como mecanismo de controle do excesso de prisão provisória no Brasil. Eu acho importante termos mecanismos institucionais para evitar esse crescimento desmesurado, mas ao mesmo tempo a segurança da sociedade, a segurança pública deve pautar decisões como essa. Então, a minha expectativa é que o plenário do Supremo mande uma mensagem muito clara ao senhor ministro Marco Aurélio de Melo. Um erro que ele cometeu foi absurdo, né? Esdrúxulo, como diz meu prezado amigo Júnior Moreira. Ô Eduardo, você acha que o plenário do Supremo vai pela decisão do Marco Aurélio Melo, que soltou o André do Rep, ou o Luiz Fux, que mandou prendê-lo de novo? Não, já está certo que vai ficar com o Fux. Mas já disseram aos interlocutores, porque os ministros do Suprema Corte deviam ser os caras que deviam se resguardar, né? Mas eles falam com os jornalistas o dia inteiro, cada um tem o seu jornalista para chamar de seu, e vai mandando os recados. E como ali, Eustáquio, além de outros males, impera a vaidade, hoje vai ser um discurso de vaidades. E já estão preocupados, olha para você ver o recado que eles estão dando através dos bastidores, é de que vão ficar com o Fux, mas vão arrumar um jeito de não dar a eles superpoderes por ficarem com ele. Pra você ver que trem mais esquisito. Além disso, e de todo o asco que eu já manifestei N vezes aqui em relação às decisões de Marco Aurélio Melo, Gilmar Mendes e o Lewandowski, tem algumas coisas que me machucam muito. Uma é essa: o Lafayette Andrada continua calado, sem dizer para que ele inventou de botar esse artigo lá, parecendo que ele não tem um irmão que é subprocurador da República, que ele não tem um irmão que é desembargador aqui em Minas Gerais, que ele não conversou com os caras para entender que se ele obriga o juiz a revisar a preventiva todo mês, de todo mundo tá de preventiva, o juiz não vai fazer outra coisa nesse país. Então é inexplicável a emenda que ele colocou, é inexplicável a ação do Marco Aurélio Melo, e como dói, senhoras e senhores ouvintes da Itatiaia, num país que outro dia, o Supremo julgou uma ação de 124 anos. A princesa Isabel e o marido dela, Conde Deu, brigando com a União por um palácio. Foi julgada uma ação de 124 anos. Nesta hora, senhoras e senhores, tem
famílias nos ouvindo, gente que está sofrendo, chorando, porque tem direito a uma herança que a justiça não julga, tem direito a uma questão familiar que a justiça não julga, nunca tem tempo, pois já vão reunir a corte hoje, passar a tarde inteira discutindo o óbvio, a bobagem. Tem que ter fé, senão a gente não dá conta. E eu acho que essa sessão de hoje do Supremo que ela poderia ser resumida como os piores momentos da justiça mundial. Ô, Rita Mundinha, o Eduardo tá falando aí de morosidade, mas tem um outro lado também, a rapidez com que se julga que se concede algumas liminares no Supremo Tribunal Federal. Eu fico pensando, se eu for o Supremo Tribunal Federal, será que eu vou conseguir uma decisão rápida assim pra mim? Não é o histórico do judiciário brasileiro, né? Essa rapidez. Pois é, e por incrível que pareça, eu falei aqui, quando esse assunto foi tratado, né, dessa soltura do André Repp pelo Marco Aurélio Mello, que, na verdade, esperou-se, é como se tivesse esperado que chegasse nele, para que fosse impetrada a liminar. E o mais terrível disso tudo é que, qual que é a função do Supremo? A função do Supremo é de ser o guardião da Constituição. E para que é feita a Constituição? A Constituição é feita para nos defender. E numa decisão como essa, a gente fica órfão daqueles que têm que nos guardar e resguardar os nossos direitos. Eu acho que houve, né, ao interpretar ao pé da letra, o ministro do Supremo, Marco Aurélio de Mello, ele interpretou ao pé da letra o direito do bandido e não o perigo que a sociedade inteira corre com um indivíduo desse solto e que já estava cheio de condenações em primeira e segunda instância. E para você, Júnior, a expectativa que o plenário do Supremo vá por Marco Aurélio Mello ou por Luiz Fux? Não, nesse movimento que a sociedade fez, com certeza o Luiz Fux vence essa no plenário tranquilamente. Agora, o Eduardo chamou atenção para uma situação e o Eduardo tem muita razão nessa história, e agora eu fiquei pensando, enquanto a Rita, o Sapori falavam, na questão dos poderes dados ao ministro Luiz Fux, ao presidente da corte. Porque hoje nós 5 aqui concordamos com a decisão do Fux, que era, olha, volta com esse cara pra cadeia, pena que não deu tempo. Mas se daqui a pouco ele começar a revisar decisões dos outros ministros e essas revisões não serem tão boas assim para a sociedade, então tem que ter muito cuidado nesse julgamento. Eu acho sim que é um ponto a se olhar, a colocar lupa e olhar, porque o presidente do Supremo não pode ter esse poder todo também de revisar sempre as decisões dos outros ministros, não. É um ponto interessante para acompanhar logo mais, mas o Fux vai levar essa fácil. Você me permite só me completar. Eu, além desse aspecto político, né, do poder interno do Supremo, questões importantes que vocês estão apresentando, Júnior e Eduardo também, mas eu acho que nós temos que aproveitar essa oportunidade desse caso, né, do membro do PCC, para discutir com mais bom senso a questão da prisão provisória no Brasil. Há uma panaceia em torno de que a prisão provisória é um problema, que de alguma maneira o país tem que reduzir drasticamente o número de presos provisórios. Só para quem está nos ouvindo, o preso provisório é aquele que está aguardando julgamento, né, com prisão preventiva, uma prisão, né, temporária, ou está condenado e recorrendo de decisão. Era o caso do André do Repp. Olha o caso, como a situação é mais absurda ainda, Eustáquio. O André do Repp tem 2 condenações em segunda instância. Já foi condenado na primeira, a segunda instância no Tribunal de Justiça reforçou. Ele estava recorrendo na Justiça Federal, no STJ. E agora ele conseguiu esse habeas corpus no Supremo, depois de várias tentativas do advogado. Então, nós precisamos discutir com mais clareza. Isso eu espero que o Supremo hoje decida. Até onde vai a concessão de benefícios, dadas as características distintas da prisão provisória. Uma questão é quem está recorrendo de decisões já prévias, em primeira e segunda instância. Outra coisa é aquele preso provisório que não foi julgado ainda. Que não foi julgado e está preso há quase 1 ano e meio, 2 anos, Eustáquio. Isso é muito comum no Brasil, infelizmente. E isso está errado. Esse tipo de prisão provisória, onde o indivíduo não tem condenação nenhuma, está aguardando indevidamente a sentença por lentidão, por morosidade da justiça. Por isso que nós temos que separar o joio do trigo. Por isso que eu estou com uma boa expectativa hoje, não é, do que vai ser discutido, né, no plenário do Supremo. Sim. Com muito cuidado para mim não cometer injúria, ser processado e preso antes das 10, eu tenho que revelar o que eu já falei ontem à noite da Itatiaia.
Como eu queria ser um mosquitinho para me acompanhar de perto as relações entre escritórios de advocacia que têm relações próximas com ministros e ex-ministros. Como gostaria. Oh, Deus. Eduardo, deixa eu emendar com você aqui, ó. 19 cidades mineiras terão um único candidato a prefeito este ano. Isso é positivo? Porque, teoricamente, a população está satisfeita com aquele candidato ali, com aquele prefeito? Ou não? É negativo porque as pessoas não querem participar da disputa, não querem melhorias para sua cidade? Eu votaria na apatia, mas eu acho que é as duas coisas. Agora, convém o candidato único não dar uma de modesto, falar, não, eu vou evitar votar em mim, porque e correu o risco da mulher dele votar, ele perder a eleição, tem que ter um voto. Evitar votar em mim, hein, Júlio? Já pensou? Eu fiquei pensando nisso. Já pensou se o cara não é eleito? Mas eu fiquei pensando, se ele tiver só um voto, será só um voto dele? Por enquanto, não. Nossa, nem nenhum. Agora, esposa, nem a mãe, nem um parente, nem um vizinho. Eu fico imaginando a bomba que essas cidades, hein? Pra não ter quem queira disputar, hein? Meu Deus do céu. E você, Rita Mundico, como é que analisa essa situação? Foi o que eu pensei, a gente tem que ver quais são essas cidades, né? Porque ou por causa de excelente gestão, ou por absoluta falta de gestão, ou apatia, né? E o negócio, na hora que contar o voto, o cara vai saber se a mulher dele votou, se o filho votou. Isso é muito preocupante. O número de votos que esse candidato único terá. Tem que ter pelo menos uns 15 votos. Ele fala assim, não, minha família votou em mim. Oi. Pior é quando o cara ganha, amigo. Um amigo meu ganhou a eleição para vereador na última eleição, 5.000 votos. Ele falou, Eduardo, pela quantidade de gente que votou em mim, que tá me pedindo favor e emprego, eu acho que eu tive foi 5 milhões de votos. A pessoa antes da eleição, a quantidade de pessoas que prometeu votar nele, né? Assim, a cidade inteira votou em mim. Vambora, 8h59 em Belo Horizonte, final do Jornal da Itatiaia, primeira edição desta quarta-feira.